Era muita solidão, sabe? Era o caos da solidão, assim, ó. Olha, assim o último arzinho, sabe, no meio do deserto. Só podia ser uma coisa assim muito última. Não tem alternativa, nada, mas não tem nada. Não posso acreditar. Sinceramente, não acredito. Mas com relação às redes, o Pedro Calabres, ele fala sobre o desperdício de tempo com as redes sociais. Volta e meia eu tenho dado uma ouvida nisso aqui que ele fala, porque, claro, né, estou ouvindo o Pedro Calabres. Aí ali tu vê o conhecimento com a cientificidade e a capacidade de comunicação que ele tem. Maravilhosa, né? Sou fã dele. E se você deseja melhorar a qualidade da sua vida de maneira geral, pare de derramar a sua energia, a sua atenção e o seu tempo se interessando pela vida de pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida. No final do ano passado, era um sábado de dezembro. Eu acordei por volta das 9 horas da manhã e eu acordei um pouco entediado. Não estava com vontade de levantar da cama direto. Então o que eu fiz é o que muitos de vocês fazem. Eu peguei o meu celular para passar o tempo. E a primeira coisa que eu fiz quando abri meu celular foi abrir o Instagram. E eu fui para aquela aba do Instagram, onde você clica e ele te mostra perfis e fotos aleatórios de pessoas que você não necessariamente conhece, mas que o algoritmo do Instagram imagina que você terá interesse por aquilo. E o tempo foi passando, e quando eu dei conta de mim mesmo, já havia se passado 3 horas desde que eu tinha aberto o Instagram inicialmente. Eu fiquei 3 horas da minha vida olhando a vida de pessoas que não fazem a menor diferença na minha própria vida. Apenas clicando e olhando e passando o tempo, e levantei da minha cama meio-dia. E eu levantei com uma pulga atrás da orelha. Porque quando eu percebi que eu havia ficado 3 horas no Instagram, a primeira coisa que eu fiz foi refletir um pouco sobre como eu interajo com o meu celular no dia a dia. Eu comecei a refletir sobre todos os momentos em que eu estou entediado, sem ter muita coisa para fazer, e eu acabo abrindo o Instagram para ficar lá passeando e fazendo o tempo passar mais rápido. Na fila do pão, na fila do aeroporto, dentro do táxi, na espera dentro de um aeroporto e de tantas outras situações em que, quase que invariavelmente, eu acabo gravitando para o Instagram, abrindo e lá ficando por muito tempo. E aí, curioso que eu sou, eu abri o meu celular, e os celulares hoje eles têm a opção de você verificar quanto tempo você fica nos aplicativos. E eu fui ver quantas horas eu passava em média por dia no Instagram. E olha, eu tenho até vergonha de falar aqui para vocês. Quando eu me deparei com aquele enorme número de horas todos os meses que eu ficava dentro do Instagram, lembre-se, olhando a vida de pessoas que não fazem diferença na minha vida, eu fiquei estarrecido, eu fiquei realmente de boca aberta. Eram muitas horas todos os meses desperdiçadas em algo que nem me divertia tanto. Esse aqui é o ponto. Eram horas que eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar acrescentando algo ao meu intelecto, lendo um livro, ou eu poderia estar me divertindo de verdade. Eu poderia, por exemplo, estar assistindo a um show de comédia, assistindo a um filme divertido, a um seriado, mas não. Eu estava lá quase como um robô, babando perante a tela, passando e deslizando e não pensando muito a respeito daquilo. Quando eu me deparei com isso, eu tomei uma decisão para a minha vida. Eu resolvi apagar o Instagram do meu celular pessoal. Eu tenho 2 celulares, um que é estritamente profissional e um que é pessoal. Então eu apaguei o Instagram do meu celular pessoal, que costuma ser o celular que eu carrego comigo para a maior parte dos momentos da minha vida. É claro que por ser uma pessoa pública, eu tenho a necessidade de me comunicar com o meu público, e não só, é claro, através do YouTube, como estou falando com vocês aqui, eu uso também o Instagram para publicar reflexões, para contar para as pessoas onde eu estou, que livros estou lendo, que filmes estou assistindo. Acho que essa é uma maneira legal de dividir conhecimento com o meu público através de uma outra rede social. No entanto, como eu percebi que havia um prejuízo para mim em relação ao meu uso do Instagram, o que eu fiz foi limitar esse uso ao meu celular profissional quando eu preciso me comunicar com vocês. E quando eu fiz isso, imediatamente eu pensei, eu preciso gravar um vídeo a esse respeito.
Eu preciso gravar um vídeo contando essa experiência, contando como o cérebro humano funciona quando você lida com redes sociais, por exemplo, e o que esse uso das redes sociais pode trazer de prejuízo para as nossas vidas. Porque eu não tomei a decisão de deletar o Instagram do meu celular pessoal levianamente. Hoje nós sabemos que o uso de redes sociais pode ser muito prejudicial e o que eu quero explicar para vocês aqui rapidamente no vídeo de hoje é justamente esses prejuízos. Porque você se interessar pela vida de pessoas que não fazem diferença na sua vida pode ser extremamente prejudicial para diversas facetas da sua vida, para diversas facetas da sua existência. E para entender os efeitos negativos do uso das redes sociais para o cérebro humano, eu preciso explicar para vocês rapidamente 3 conceitos fundamentais das ciências que estudam as relações entre mente, cérebro e comportamento. O primeiro conceito, se você já é recorrente aqui no canal Neurovox, você já conhece bem porque eu falei dele e costumo falar dele em palestras, já falei em vídeos de palestras que você encontra aqui no canal, já falei em entrevistas que dou pela TV, pelos jornais, e é o conceito do cérebro social. Os seres humanos são o animal mais social que existe no planeta. Isso significa que nós viemos de fábrica, está na nossa natureza biológica o interesse pela vida de outras pessoas. É muito curioso quando você observa o funcionamento do cérebro. Hoje nós sabemos que em cérebros saudáveis, a grande prioridade de um cérebro saudável é justamente pensar sobre outras pessoas. E eu nem preciso te mostrar estudo científico para provar isso. Eu só vou pedir para você, nesse instante, tentar pensar em quantos %. Qual é o percentual de todos os seus pensamentos, todos os dias, que são sobre outras pessoas. E rapidamente você observa que a maior parte dos seus pensamentos são justamente sobre outros seres humanos. Se você quiser entender as razões pelas quais o nosso cérebro é um cérebro social, eu vou deixar na descrição do vídeo uma série de outros vídeos aqui do canal onde eu me aprofundo mais nessa questão. Mas aqui para o vídeo de hoje, eu quero apenas que você saiba que o cérebro humano é profundamente social. Para você ter uma ideia, o cérebro humano tem neurônios. Neurônios são as células que compõem o cérebro. Não só os neurônios, claro, mas estão entre as principais células que compõem o cérebro. Os neurônios, eles fazem disparos elétricos, talvez você saiba disso. E existem neurônios dentro do cérebro humano que só disparam quando você olha para um rosto de outra pessoa. Isso te mostra, então, que o cérebro tem estruturas que são dedicadas justamente a detectar o que as outras pessoas estão fazendo, o que elas estão sentindo através das expressões faciais. Nós temos circuitos cerebrais que são verdadeiramente sociais. Não é à toa, então, que existe até um braço da neurociência, a ciência que estuda o cérebro, existe um braço da neurociência chamado neurociência social, que vai estudar justamente o cérebro de animais sociais. E é claro, o ser humano, como sendo o animal mais social que existe no planeta, é um dos mais estudados pelos neurocientistas sociais. E esse, então, é o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês. O cérebro humano é profundamente social e justamente por ser um cérebro social, nós temos um interesse natural pela vida de outros seres humanos. Nada chama mais a nossa atenção do que outros seres humanos. Se esse é um tema que interessa a você, deixa um comentário aí embaixo e me diz que você quer que eu fale mais a esse respeito, porque nós temos estudos interessantíssimos que inclusive nos ajudam a entender por que a fofoca é algo tão comum. A fofoca é duplamente comum. É comum você encontrar desde as literaturas mais antigas, desde as escrituras religiosas mais antigas, você encontra lá relatos a respeito da fofoca. Desde a filosofia grega, por exemplo, Shakespeare falou muito disso, mas tanto no budismo, no cristianismo, no islamismo, no hinduísmo, enfim, nas grandes matrizes religiosas que nós temos na história da humanidade, a fofoca costuma estar lá, de alguma maneira. Então ela é duplamente comum, porque ela está lá, mas também existe uma outra coisa muito comum a respeito da fofoca, que é a crítica em relação à fofoca. A fofoca, então, ela é tão antiga quanto a humanidade, mas tão antiga também quanto a fofoca é a crítica que as pessoas fazem aos perigos da fofoca. E se você quiser entender cientificamente a respeito de por que a fofoca é tão interessante para o cérebro e por que ela pode ser tão prejudicial, deixa um comentário aí embaixo e aí, se tiver bastante gente interessada por isso, nós gravamos um vídeo falando sobre a neurociência da fofoca. Mas por hora, guarde essa informação, nosso cérebro tem um natural interesse pela vida de outras pessoas. Esse é o primeiro conceito que eu quero trazer aqui. O segundo conceito é conhecido como carga cognitiva. Carga cognitiva, em inglês o termo é cognitive load.
É um termo muito comum nas ciências cognitivas e ele trata da carga das coisas que utilizam o nosso potencial de processamento cerebral. Eu vou te dar um exemplo perfeito disso. Muitos de vocês fizeram faculdade. Quando você estava fazendo o vestibular, você estava com o teu cérebro extremamente sobrecarregado por aquele enorme volume de informação, pelo controle do tempo super restrito que você tem durante uma prova de vestibular. Então, a carga cognitiva de um vestibular é altíssima. Por quê? Porque o vestibular exige muito da sua cognição, exige muito da capacidade de pensamento, de memória, de associação, de reflexão do teu cérebro. Em contrapartida, quando você assiste a um seriado daqueles bem bobos, do tipo Friends, por exemplo, aquele seriado que você nem precisa ter assistido o episódio inteiro, você pode pegar o episódio pela metade, você nem precisa ter assistido outros episódios da série, que você senta, se diverte, dá risada, porque ele é muito leve. Coisas como essa têm uma carga cognitiva muito baixa. Essa carga cognitiva baixa faz com que justamente seja leve, não seja algo pesado, não seja algo que você sente que está exaurindo a tua energia. Então veja que a carga cognitiva das coisas que entram em contato com o nosso cérebro varia. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados cognitivamente. E quando nós estamos sobrecarregados cognitivamente, quando tem muita coisa demandando da energia do nosso cérebro, e que fique claro, é literalmente da energia do nosso cérebro, porque nós sabemos hoje que coisas que têm alta carga cognitiva, elas consomem mais calorias de fato. Teu cérebro precisa de mais energia literalmente para trabalhar com aquilo. Não é à toa que quando você sai de uma prova de vestibular ou quando você sai de uma reunião difícil no teu escritório, você sai cansado, porque aquilo realmente demanda da tua energia. Então, a tua energia vai sendo demandada de maneira diferente, vai variar a quantidade de energia, de carga cognitiva que vai ser exigida do teu cérebro, dependendo do que você está fazendo. E que fique claro aqui também, não é apenas uma coisa que vai alterar a carga cognitiva, a exigência cognitiva do seu cérebro. Quando você está frente a um computador, com 25 abas abertas, ouvindo música, com alguém conversando com você, seu cachorro no seu pé, lendo um texto tentando estudar e a televisão ligada ao fundo, você está com muitos pontos de contato. E esses pontos de contato, isoladamente, eles não incorrem em uma carga cognitiva muito grande. Se você estivesse só vendo a TV, por exemplo, a carga cognitiva é baixa. Se você estivesse só no texto, ou só com seu cachorro, ou só com uma aba pesquisando algo na internet, isso não teria uma grande carga cognitiva. O problema é que tudo isso se soma. Quando você está com tudo isso ao mesmo tempo demandando do teu cérebro, o que ocorre é uma enorme carga cognitiva, porque é o acúmulo de várias pequenas coisas que acabam sugando como ralo a tua energia, teu foco, tua atenção. E o terceiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de recompensa. Existem circuitos cerebrais que eles são responsáveis por aquilo que os cientistas chamam de recompensa. Esses circuitos incluem, por exemplo, as vias mesolímbicas dopaminérgicas, entre outros circuitos cerebrais. Recompensa pode ser traduzido de uma forma um pouco simplificada, chamando de prazer e motivação. Então, existem circuitos cerebrais que são responsáveis por produzir o prazer e a motivação. Esses circuitos serão ativados, por exemplo, quando você está com fome e você se depara com uma guloseima. Quando você pega uma batatinha frita e come, você está com muita fome, imagina isso, e você pega uma batatinha e come. E aí o teu corpo parece que te compele, ele te inclina a comer outra batata. E isso, no final das contas, é o conceito de motivação. Teu corpo está te inclinando a fazer mais daquilo que você já estava fazendo. Isso é motivação. E quando você come cada batatinha, você sente uma sensação gostosa, uma sensação prazerosa que é difícil de descrever. É gostoso e ponto final. E essa gostosura, característica do que é gostoso, é justamente o prazer. Os circuitos de recompensa do cérebro são muito ativados com comidas que são prazerosas, saborosas. Eles são ativados também quando você faz outras atividades que são motivadoras e prazerosas. Quando você está assistindo a um filme ou a um seriado ou lendo um livro extremamente instigante ou assistindo a um vídeo no YouTube que seja muito instigante, teu sistema de recompensa no cérebro ele está hiperativo. Além disso, quando você, por exemplo, está num projeto profissional ou num projeto intelectual que é muito desafiador, mas um desafio que está na medida das suas competências, você também tende a ter uma ativação dos circuitos de recompensa do seu cérebro. E é claro, não são apenas coisas benéficas que ativam o circuito de recompensa do seu cérebro. Coisas como, por exemplo, alimentos extremamente tóxicos, alimentos extremamente maléficos,
Por exemplo, as gorduras misturadas com açúcar que